Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos para mais um programa do Política Impura. Connosco, Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Vamos então começar com a nossa resenha das notícias que fizeram esta semana. E temos logo a abrir aqui uma notícia sobre a aprovação de um programa de estabilidade que foi aprovado pelo Governo e que vai ser apresentado na Comissão Europeia. Quais serão as linhas essenciais deste programa? O programa de estabilidade está a causar uma clivagem no governo, ou melhor, na geringonça, no acordo feito entre o PS, por um lado, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, por outro. E está a causar uma clivagem porque o programa de estabilidade prevê uma estabilidade financeira com um déficit inferior inclusivamente àquele que a União Europeia exigia a Portugal, exigia apenas para o próximo ano um déficit de 1,1% e o déficit previsto é de 0,7% e estima até para 2020 um superávit de 0,25%. Os partidos à esquerda criticam este programa de estabilidade com o fundamento de que é um programa restritivo dos investimentos, não é um programa amigo do desenvolvimento, de certo modo continua com a austeridade que vinha já do tempo de Passos Coelho. Que aqui o PS está a voltar um bocadinho atrás? Não, o PS está neste momento, e eu acho bem, porque das duas uma, ou negociava a dívida, e neste momento, já tenho dito aqui que entendo que neste momento não é aceitável a negociação da dívida, e não é aceitável porque os juros são muito baixos, há inclusivamente a prazo de 3 meses e a 6 meses juros negativos, o Estado ganha em lhe emprestar em dinheiro. E, portanto, não há razão nenhuma para se anunciar qualquer renegociação da dívida e qualquer aumento de prazo de pagamento. O cumprimento do prazo de pagamento da dívida deve ser levado a cabo porque isso baixa os juros da República Portuguesa. Ora, baixando os juros, nós temos, desde há uns anos para cá, um problema de endividamento excessivo. Não há dúvida nenhuma que o nosso endividamento é excessivo e, portanto, convém reduzir esse endividamento que neste momento se cifra em cerca de 125% do produto interno bruto. Se o Estado português conseguir, como provavelmente António Costa irá conseguir até às próximas eleições, reduzir o endividamento da República Portuguesa para 120% do PIB, será uma conquista absolutamente notável, porque quando ele tomou posse, a percentagem da dívida pública no produto interno bruto era de 132, quase 133%. Portanto, ele conseguiu este feito notável de redução da dívida e conseguiu com uma certa recuperação de rendimentos dos portugueses. Neste momento, os portugueses, como as centrais sindicais já reconheceram, os portugueses já recuperaram os rendimentos perdidos com a crise de 2009. E prevê-se que, sobretudo, as classes mais baixas venham a recuperar em pensões e em rendimentos, de um modo geral, aquilo que perderam também, e não só aquilo que perderam, mas aumentarem os seus rendimentos. Os trabalhadores também, devido a uma diminuição da taxa de desemprego, isso constituirá necessariamente uma pressão sobre os salários e os salários vão ter de subir necessariamente, quer na função pública, quer nas atividades privadas. Portanto,
tudo isso, a conjugação de todos esses fatores permitirá, por um lado, portanto, a diminuição do desemprego e o aumento dos rendimentos, permitirá que o Estado arrecade mais impostos, mais IRS, porque aumentam os descontos do IRS, mais IVA, porque as pessoas têm mais dinheiro, portanto consomem mais, portanto o Estado recebe mais IVA. Isso significa que tem mais meios para proceder ao pagamento da dívida. E tendo mais meios para proceder ao pagamento da dívida, pode amortizar a dívida sem grande sacrifício para os portugueses, com prudência e com a certeza de que, se um dia houver qualquer problema, pode regressar aos mercados, ao mercado da dívida, porque o problema coloca-se não regressando das duas uma, ou regressa-se aos mercados da dívida, ou então sai-se do euro, o que neste momento é completamente impensável para o nosso país. Eu penso que ninguém, muito pouca gente, a não ser o nosso amigo e Jorge Bateira, que faz aqui um programa notável sobre a economia, que defende a saída do euro, mas poucos a defendem, ou sai-se do euro e então teremos outros instrumentos para resolver o problema da dívida, mas isso seria de certo modo catastrófico para o país, ou paga-se a dívida. Pode-se pagar a dívida através da renegociação, como pretende o Bloco de Esquerda e como pretende o Partido Comunista, mas a renegociação tem como efeito o aumento imediato das taxas de juro. Portanto, aquilo que se ganha por um lado perde-se por outro. Logo, é importante que se mantenha esta trajetória de pagamento da dívida, porque os juros já são tão baixos que compensa pagá-la. Compensa, inclusivamente, de certo modo, até compensaria, em termos abstratos, compensaria ter dívida. Pelo menos dívida a curto prazo. E vamos avançar. Entretanto, verificamos também esta semana a visita do Presidente da República ao Egito. Foi ver as pirâmides. Foi ver as pirâmides e impressionou-se com os milénios das pirâmides, porque ainda hoje teve uma saída interessante a dizer que aquilo que se passa numa semana ou no mês cá em Portugal não é nada e que já esquece na semana ou no mês seguinte. De certo modo é verdade, e a imponência e a longevidade das pirâmides fazem refletir em tudo aquilo que é a brevidade da vida humana e do frenesim dos homens no tempo, nestes dias. No entanto, eu entendo que a ida de Marcelo ao Egito foi importante porque reafirmou os nossos laços com o mundo árabe, o que é muito importante, no momento em que a União Europeia tem sucessivos conflitos com o mundo árabe, reforçou esses laços através do Egito, através de um país que não pretende o confronto direto com Israel, antes pretende as negociações. De certo modo será um ponta de lança dos Estados Unidos no Médio Oriente, mas... Ele ontem, inclusivamente, teve um almoço com o Presidente do Egito. Pois, teve um almoço com o Presidente do Egito, as relações são francamente boas, prevêem-se bons negócios entre o aumento das trocas comerciais entre Portugal e o Egito, o que é muito bom, o que é bom para ambos os países, e sobretudo houve um anúncio muito importante, é que, contrariamente ao que fizeram outros países da União Europeia, Portugal disse claramente que não mudará a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e que considera que Jerusalém Oriental deverá ser a capital de um Estado palestiniano. Isso é o reforço de uma certa posição independente de Portugal dentro da União Europeia, defendendo de uma maneira serena e com convicção
os interesses portugueses e também aquilo que em verdade são não só os interesses portugueses, mas também as decisões da Organização das Nações Unidas e uma solução minimamente justa para o conflito israelo-palestiniano. E eu penso que com essa posição de Portugal, através do seu Presidente da República, Portugal fica numa posição muito melhor para dialogar com palestinianos e israelitas. Houve em tempos já uma tentativa de fazer com que Mário Soares fosse medianeiro no conflito palestiniano ou israelita e penso que Portugal estará em ótimas condições para o fazer agora. Talvez, não sei, se por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, que é português, por intermédio do nosso Primeiro-Ministro ou do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou até do nosso Presidente da República. Sim, senhor, ele é um diplomata, o nosso Presidente da República é um diplomata por excelência, é um homem das relações humanas. E, portanto, ele poderia ser um bom mediador no conflito israelo-palestiniano e Portugal poderia marcar pontos na cena internacional se assim acontecesse. Vamos aguardar. Entretanto, uma notícia que também deu alguma polémica foi a alteração do sexo no registro civil a partir dos 16 anos. Ora bem, Para a ala mais conservadora, isto não caiu muito bem. Não caiu muito bem. Eu também, sinceramente, não vejo... Eu acho perfeitamente que a mudança de sexo, alguém que se sente mal com a mudança de sexo, e muitas vezes a direita, nomeadamente o PSD e o CDS, são contra a mudança de sexo por motivos essencialmente religiosos. Mas, por exemplo, o que fazer com o caso das crianças bissexuais, que nascem com dois sexos? Um tem de ser cortado. No fundo, relativamente a essas pessoas que são femininas exteriormente, mas interiormente se sentem masculinas, e o contrário também, as que sendo femininas ou sendo masculinas se sentem femininas, essa mudança de sexo é um direito. Ninguém tem o direito de impedir que ela se verifique. Isso é um problema. Outro problema é a idade. Repare-se, permitir isso aos 16 anos, eu acho que é, mesmo com consentimento dos pais, acho que é extremamente prematuro. Eu nem percebo porque é que se pretende isso aos 16 anos e não se permite que um jovem com menos de 18 anos consuma álcool. Então, não pode consumir álcool. Mas pode. Não se lhe pode vender tabaco, mas pode mudar de sexo. Isto é uma aberração que não cabe na cabeça de ninguém e que a esquerda devia ter em atenção para não legislar de maneira atrabiliária. Isto é um caso de legislação de maneira atrabiliária. Isto é, de uma legislação que tem o seu fundo nobre, acaba por o seu fundo nobre e profundamente humano ser menorizado precisamente por uma opção que é altamente contestável, que é o de permitir quem ainda é menor que mude de sexo. É certo, repete-se, com o consentimento dos pais, simplesmente esse consentimento muitas vezes é dado por pressão ainda do miúdo, que por razões várias exerce essa pressão sobre os pais, e os pais, para não lhes agradarem, aceitam isso. Ora, isso é uma atitude que deve ser profundamente refletida, e deve ser refletida por alguém que é de maioridade intelectual. Não é por qualquer razão que se considera a maioridade só aos 18 anos. É porque a maturidade de um homem, sobretudo dos homens, não tanto das mulheres, com as mulheres já um pouco, as mulheres têm a idade biológica das mulheres
é mais velha, normalmente de 2 anos do que a idade cronológica. O problema não é tanto relativamente às mulheres, é sobretudo relativamente aos homens que não têm ainda, aos 16 anos, não têm uma idade suficiente para decidir sobre si. Não têm o saber que se exige e não têm o saber porque não se reconhece também eles a maioridade. Eles não podem, se um menor de 18 anos não pode comprar um automóvel, não pode comprar uma casa ou não pode vender uma casa, então, ou não pode comprar álcool nem tabaco, então porque é que uma decisão destas tão importante para a vida das pessoas se permite a alguém com 16 anos? Não devia ser, e é pena que esta maioria de esquerda na Assembleia da República tenha optado por uma solução que acaba por tirar um pouco o brilho e a dignidade humana àquilo que devia ser. Bom, e vamos avançar agora para as notícias internacionais e onde nos pode levar o conflito sírio com o uso de armas químicas. Ora bem, o problema do uso de armas químicas não se sabe bem se usaram. O presidente francês Emmanuel Macron diz que sim, que há provas que são armas químicas. Os Estados Unidos são mais cautelosos, dizem que estão a investigar se houve armas químicas, se não houve armas químicas. A Rússia diz que não, a Síria diz que não, sobretudo aquilo que se deve ter em atenção é que há uma guerra e nesta guerra estes problemas humanitários e de armas químicas e de guerra química e de tudo isso só se verifica agora porque a oposição a Assad está a ser derrotada. E a oposição a Assad não é o ISIS, não é a Al-Qaeda, a oposição a Assad neste momento é Israel e a Arábia Saudita. Israel e o seu companheiro de ruta, seu companheiro de estrada, que é a Arábia Saudita. Ora, Israel meteu-se nesta aventura da Síria pensando que eram favas contadas. Que eram favas contadas. E, afinal de contas, está a ser gravemente derrotado. E então, agora, apela aos direitos humanos, ao humanitarismo, mas não faz o mesmo na faixa de Gaza, quando ainda agora massacrou os palestinianos. E pediu uma investigação internacional, mas relativamente ao que se passou na faixa de Gaza, não aceita uma investigação independente internacional. É essa a dualidade de critérios que retira completamente aos Estados Unidos e a Israel e até à União Europeia credibilidade nos seus argumentos relativamente às armas químicas. Sim, até porque também podem ser os próprios terroristas... os próprios opositores da Assad a usá-las. Nada garante que não sejam. Claro. Eles são tudo menos santos. São tudo menos santos. No fundo, o grande problema disto tudo é que é tudo, de um lado e do outro, é um bando de criminosos que deviam ser todos julgados, o Netanyahu, o Assad, o Putin e tudo isso, todos julgados como criminosos por um Tribunal Penal Internacional. E perderam ambas as partes, perdem a credibilidade, não têm a credibilidade de alguém minimamente sério e informado, não dá qualquer credibilidade a esse jogo de informação e de contra-informação, de fake news, daquilo que o Trump chama as fake news, as notícias falsas. E as próprias ações também, muitas vezes, não é? Sim. E atribuem as culpas uns aos outros. Isto é, atribuem aos outros as culpas das próprias ações. Exatamente. E isso descredibiliza completamente. No entanto, há ali um problema subjacente muito grave. Vamos lá ver. O Trump já disse que lançaria mísseis Tomahawk para atacar a Síria. Há um problema. É que, e se atacarem a Rússia? Se os aviões ou as bases russas forem atacadas também com os mísseis Tomahawk,
anteriormente houve uma informação no ataque no tempo de Obama, houve uma informação de que iriam ser atacados e disse mais ou menos o que é que iria ser atacado. Isto é, houve uma guerra quase que à solnado. Ora atacas tu, ora ataco eu, e eu digo-te, eu vou atacar é acolá. Olha, prepara-te que vai ser acolá. E foi isso que se verificou. E eu penso que é isso que se vai verificar, porque seria muito grave para a paz internacional. Teríamos um grande conflito. Teríamos um grande conflito mundial e não há ninguém, a não ser um ou outro louco radical na Casa Branca que quer um conflito desse género, que quer confrontar a Rússia e que quer confrontar o Irão. É óbvio que ninguém quer isso, e Trump também acaba por ser cuidadoso. Eventualmente aquilo que as ameaças dele são mais, se calhar, para distrair da forma como a Rússia interferiu, como se sabe agora, sabe-se perfeitamente, que interferiu nas eleições americanas. Nomeadamente, não se sabe exatamente como, mas sabe-se que nomeadamente através da internet e através do Facebook, através da criação massiva de notícias falsas que beneficiavam Trump e prejudicavam Hillary Clinton, que a Rússia teve uma intervenção clara nas eleições americanas que levaram Trump ao poder. Trump é devedor de Putin e certamente que tudo isso não passa de uma cortina de fumo para esconder a real dependência que existe entre Trump e Putin. Mas se calhar é ainda bem que isso sucede, porque um tipo como Putin e um tipo como Trump do outro lado, se não estivessem ambos dependentes um do outro, certamente que isso seria muito perigoso para o mundo. Um arrogante e um louco, um arrogante na Rússia e um louco nos Estados Unidos, o mundo, como diz o povo português, estaria entregue à bicharada. É verdade. Entretanto, no Brasil, as notícias continuam a chegar-nos sobre a prisão do Lula da Silva. Pois, e da forma como se está a comportar o juiz Moro e outros juízes lá de Curitiba, que não permitiram visitas a Lula, violando claramente a lei, que todos os presos têm direito a visitas, e os juízes brasileiros dos quais o processo está dependente, estão a mostrar que o processo é mais político do que outra coisa. Por outro lado, verifica-se uma certa mobilização, não tanto como se esperaria, porque a direita acaba por ser muito mais mobilizada no Brasil do que a esquerda. Ainda não se percebe porque, como a esquerda, apesar de militante, acaba por vir muito menos para as ruas do que a direita. Bom, segundo as notícias que aqui nos chegam. Não, segundo a realidade. Segundo a realidade, nós vemos manifestações ao vivo, num lado e no outro. Eu próprio estive no Brasil há 2 anos e tive a oportunidade de ver manifestações de um lado e do outro, e realmente as manifestações da direita eram de longe maiores do que as da esquerda. Como é que isso se faz? Muitas vezes as pessoas são pagas para irem a manifestações. Sim, sim. Mas nas últimas projeções sobre as eleições no Brasil, o Lula estava claramente à frente. Claro que o Lula está à frente, e esse é um grande receio. E se calhar está à frente ele, e estará à frente e vencerá as eleições quem ele indicar como candidato à presidência, se ele não puder candidatar-se. Houve agora um partido brasileiro pediu a declaração de inconstitucionalidade de todas as prisões depois da condenação
em segunda instância, desde que não se verifiquem os pressupostos da prisão preventiva. Há determinado tipo de pressupostos da prisão preventiva, nomeadamente fuga ou tipo de fuga, perturbação da ordem pública, grave perturbação da investigação criminal, etc. E esses permitem a prisão preventiva, que até pode ser antes de haver processo. Mas há um outro tipo de prisão claramente inconstitucional, que o Brasil aplicou ao caso de Lula, que é a prisão depois de segunda instância, apenas porque houve uma sentença condenatória. Ora, é um dado adquirido de qualquer de qualquer país democrático, de qualquer jurisdição minimamente democrática e humanitarista, é um princípio de que qualquer pessoa só pode ser preso após o trânsito em julgado da sentença que o condenou. Pois, ora, a sentença demonstra que isto está, o processo está todo viciado. Todo viciado e que foi um processo ad hominem apenas contra o Lula. Agora, o problema, eu penso que a esquerda brasileira deve pensar noutra coisa, porque a esquerda brasileira tem problemas enormes de divisão. Os partidos da esquerda estão altamente divididos, são inúmeros partidos, e não se compreende que não façam algo de semelhante àquilo que sucedeu cá em Portugal. Exato, já se fala numa geringonça à brasileira. À brasileira. Esperamos que o PT tenha a lucidez de o fazer e que outros partidos da esquerda tenham a lucidez de levar a cabo esse acordo eleitoral para que o Brasil possa ser governado com um mínimo de dignidade, porque o Brasil está a ser governado, sempre tem sido e está a ser governado por bandidos, pura e simplesmente é todo aquele governo de Temer e o seu governo e a maior parte dos governadores estaduais, dos presidentes de municípios, são gente altamente corrupta e que deviam era estar na prisão. Mas não estão na prisão porque, na realidade, eles detêm as rédeas do poder. E detêm as rédeas do poder, em grande parte, porque a esquerda, que devia ser a favor de uma limpeza desses corruptos e a favor também, e não meter medo às classes médias brasileiras. Porque nós estamos a verificar que as classes médias brasileiras estão aterrorizadas com aquilo que se está a passar na Venezuela. E o grande cavalo de batalha da direita brasileira é: vejam, a esquerda pretende aqui uma Venezuela. Os venezuelanos estão a fugir e estão a refugiar-se no Brasil. E estão a manipular as pessoas, a incutir-lhes medo. E a esquerda brasileira devia, de uma maneira clara, demarcar-se daquilo que tem sido feito na Venezuela, que é algo que nós percebemos que há ali uma manipulação americana, uma tentativa de dominar o regime político da Venezuela. No entanto, há mais do que isso, há também uma incompetência manifesta por parte e um abuso de poder até certo manifesto por parte do presidente venezuelano, que no fundo estão a servir de vacina para o próprio Brasil. Ora, isso é mau e a esquerda deve dar às classes médias brasileiras a garantia de que não irá destruir as liberdades democráticas no Brasil e, pelo contrário, é que Lula cometeu um gravíssimo erro. Aumentou os rendimentos das classes baixas e aumentou os rendimentos das classes mais elevadas, mas as classes médias não sentiram melhorias sensíveis da governação de Lula. E é precisamente para essas classes médias que o novo poder deve governar. Nós voltaremos ainda a este assunto do Brasil noutras edições. Entretanto, chegou-nos também a notícia da vitória esmagadora de Viktor Orbán nas eleições húngaras. Onde está o partido de Viktor Orbán ganhou sozinho com 40 e tal, quase 50%, com uma maioria absolutamente esmagadora no Parlamento húngaro, e
Isso é grave por si. É grave porque Vítor Orbán é um indivíduo um indivíduo de certo modo racista, é um indivíduo semi-totalitário, controla a comunicação social na Hungria, controla a justiça na Hungria, para além de controlar, obviamente, as forças armadas e policiais. Mas, para além disso, é gravíssimo que o segundo partido da Hungria, com 22%, tenha sido um partido neonazi. Isto é, já não bastava a direita de Vítor Orbán, mas o segundo partido, isto é, a maior oposição a Vítor Orbán, é um partido neonazi. É caso para perguntar onde é que está a democracia na Hungria? Onde é que está a esquerda democrática na Hungria? E, como em todo o mundo, os partidos de esquerda devem refletir sobre o seu falhanço total em conseguirem alternativas à esquerda. Porque mais do que uma igualdade que se pretende, é importante que se consiga a justiça, o bem-estar e a justiça. E os partidos de esquerda, infelizmente, à custa de uma prossecução das igualdades a todo custo, têm assustado as classes médias, têm levado as classes médias para a direita e têm impedido que haja justiça em países como a Hungria e o Brasil. Bom, e ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. Obrigado, Olga. Até ao próximo Política em Pura.